Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos no nosso 19º capítulo deste livro, Nos Domínios da Mediunidade. E o capítulo de hoje, 19º, se chama Dominação Telepática. É interessantíssimo esse capítulo porque eles já estavam terminando o trabalho que nós viemos estudando todos os capítulos anteriores, eles estavam terminando o trabalho da mediunidade com a médium Ambrosina, quando de repente uma irmã, uma irmã comparece correndo para falar com o Aulus, se chama Teonília. Olha o nome da mentora, uma mentora espiritual, e ela vem pedir auxílio para Aulus. Aulus, meu amigo, meu companheiro, nós precisamos auxiliar a Anésia. A Anésia, que é tão importante nos nossos serviços caritativos, precisa do nosso auxílio. Está passando por uma prova muito difícil. Então ela diz, né, que a Anésia, além de ter que cuidar das suas 3 filhas, do seu lar, ela ainda está com a mãezinha doente, a mãe que está à beira do desencarne. E agora, não bastasse toda essa situação, o seu esposo está com interesse em outra mulher. Até interessante que a mentora coloca: Aulus é uma mulher perversa. Aí o Aulus fala: não, minha irmã, ela é uma pessoa que está desavisada, está desviada do caminho. Não use esse tipo de comentários. Então, o que é interessante a gente salientar nesse capítulo, em primeiro lugar, o auxílio que os amigos espirituais, os mentores, nos fazem, que a gente nem percebe. Vejam que essa irmã, ao procurar Aulus para auxiliar a Nésia, porque ela sentiu a dor que a Nésia estava sentindo ao se deparar com essas dificuldades da vida em família, e o seu esposo estar desinteressado pelo lar, pelas filhas, pelo relacionamento. Ele estava com interesse em outra mulher. Vejam que interessante. Então, essa amiga espiritual desencarnada, interessada naquela voluntária do trabalho do bem, ela queria auxiliá-la. Ela fala para o Aulus: eu não posso deixá-la sofrendo e ficar de braços cruzados, precisamos auxiliá-la. E o Aulus, então, ele diz: realmente, quanto tempo não compareci à casa de Anésia. Nós estamos com muitos trabalhos, acompanhando grupos mediúnicos com os nossos companheiros, o Hilário, o André Luiz, e eu não tive tempo de ir visitá-la. Conheço muito bem a Anésia e sei da sua capacidade de trabalho, da sua devoção, da sua amorosidade. Vejam que interessante. E essa conversa toda, então, são os espíritos, os mentores, os amigos espirituais, para nos comprovar o quanto eles nos conhecem e o quanto eles nos protegem, querem nos auxiliar, estão do nosso lado, são os nossos amigos, amigos do coração, que de todas as formas eles fazem para nos auxiliar. Então é importante que a gente tenha sempre em mente. Veja só o que nesse capítulo, então, eles seguem, então está terminado o trabalho mediúnico, onde estava o Aulus, o Hilário, o André Luiz, eles foram para a casa de Anésia. Então é interessante que eles colocam aqui que lá na entrada da casa de Anésia tinha um pequeno roseiral lindo, que dizia 100 palavras dos belos sentimentos dos moradores. Então ele narra uma situação familiar, onde está a Anésia, uma pessoa jovem, uma jovem senhora,
ladeada de suas 3 filhas, e o esposo no momento da refeição. Então, elas estão conversando, estão falando sobre o trabalho. E aí o Aulus apresenta que Anésia e Jovino, que é o seu esposo, casados, estão com as filhas Marcina, Marta e Márcia. Estão conversando, mas o Jovino não está muito interessado na conversa com suas filhas, nesse diálogo que a mãe, Anésia, está travando. Ele está com a cabeça longe. E ele então faz a sua refeição, se levanta enquanto a esposa vai arrumar a cozinha e ele se deita no sofá para ler o jornal. Quando então ele se levanta, se arruma a sua gravata, ela lhe pergunta: Você vai chegar mais cedo hoje? Porque hoje é o dia da nossa prece. Outra informação importantíssima: o Evangelho no lar. A importância de praticarmos o Evangelho no lar com dia e hora marcados. O Evangelho no lar é o sustentáculo da nossa casa, dos nossos compromissos com a espiritualidade, para o envolvimento com as esferas superiores, para que possamos nos acalmar, para que possamos nos sintonizar. Vocês têm visto a importância da sintonia, dessa conexão, desse compromisso com a espiritualidade. Então ela pergunta ao esposo: e você vem? Hoje é o dia da nossa prece. Eu preciso da sua companhia para que nós juntos possamos orar junto com as meninas. E ele então fala: preces? Para que prece? Para que isso? Sinceramente, eu não sei para que isso existe. Aí ela fala: Jovino, creio no poder da oração. E suponho que nunca precisamos tanto como agora de usá-la em favor da nossa tranquilidade doméstica. Não concordo com a sua opinião, diz o Jovino, e sarcástico, a exibir estranho sorriso, continua. Não disponho de tempo para essa pieguice, para essa sua beatice. Eu não terei esse tempo. E é interessante que nesse momento em que o Jovino fala isso para sua esposa, vem à sua mente uma imagem de uma mulher, uma outra mulher que não as suas filhas ou a sua esposa, projetada a ele à distância, aparecendo e desaparecendo com intermitências. Jovino se ficou distraído, começou a pensar nessa mulher. E aí, com indiferença, ele realmente terminou de se arrumar, não percebeu mais a sua esposa, praticamente já foi saindo, e a sua esposa, nesse momento, estava enlaçada pela sua protetora, pela sua amiga espiritual, a Teonília. Então, ela continua falando para o esposo, para ele vir fazer oração, mas ele não quer. Diz que precisa de dinheiro e por essa razão não poderia perder tempo com oração e nem com essas situações. E ele foi embora, bateu a porta. A sua esposa ficou muito humilhada, muito triste. Caiu em pranto silencioso e ficou na poltrona deitada. É interessante que enquanto vinham as reflexões sobre a conversa, sobre o momento doloroso em que ela estava passando, do seu relacionamento, da sua mãe adoentada, inclusive ela havia pedido para sua filha mais jovem ir estar com a sua mãe, que estava acamada, ela nessas reflexões foram tão altas que eram audíveis para os espíritos amigos. E é interessante que a imagem projetada pela mente do Jovino se projetava na mente da Anésia. Vejam que fenômeno interessante. E o Aulus explica que esse fenômeno se dá por conta da conexão do casal que tinha, da sintonia, dessa união de muitos anos. Então,
ela conseguia captar aquela imagem mental do seu esposo e ela via, ela olhava, ela analisava aquela mulher e tentava se lembrar, se recordar quem era aquela mulher. E ela, nessa situação, ela conversava mentalmente com essa mulher, em diálogo, dizendo que ela estava destruindo o seu lar. Vejam que situação interessantíssima, que leva o título do capítulo, Dominação Telepática. Então, ela ficava nesse monólogo, nesse diálogo, só que essa situação, essa visão, esse diálogo exauriam as suas energias. Ela ficava perturbada, ela ficava desanimada, ela ficava sem energias, porque imaginem o desgaste para qualquer um de nós desta situação. Então, ela dizia assim, a mulher que empolgava o espírito de Jovino surgia visivelmente materializada aos nossos olhos, de todos os amigos espirituais. O André narra essa situação. E as duas assumindo posição de francas inimigas. Era como se elas se degladiassem mentalmente, porque vinha só a imagem e ela chegava a se materializar para a Anésia. Passaram a contenda mental, lembranças amargas, palavras duras recíprocas, acusações. A esposa atormentada passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas. O sangue se diminuía, quanto mais se dilatavam os pensamentos de revolta e amargura, mais o seu desequilíbrio físico. Quantas pessoas não passam por situações assim? Por isso, vejam que situação. E a protetora estava ao lado da Anésia, auxiliando. Então, o Hilário pergunta para o Aulos, e poderíamos enquadrar o assunto nos domínios da mediunidade? Perfeitamente, cabendo-nos acrescentar ainda mais que o fenômeno pertence à sintonia, mais uma vez, a sintonia. Muitos processos de alienação mental guardam neles as origens, muitas vezes dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição. Adversários ferrenhos do passado se reencontram. Chamados pela esfera superior ao reajuste, raramente conseguem superar a aversão de que se veem possuídos uns à frente dos outros e alimentam com paixão no imo de si mesmos os raios tóxicos da antipatia, que concentrados se transformam em venenosos magnéticos suscetíveis a provocar a enfermidade e a morte. Bastam as vibrações silenciosas e essa conexão. Então o Hilário conclui: o pensamento exterioriza-se e projeta-se, formando imagens. Todos os nossos pensamentos são criadas imagens. Por isso que nesse livro nós podemos perceber que em cada capítulo nos dá diretriz da importância de condicionarmos os nossos pensamentos, de limitarmos, de cultivarmos a oração para não permitirmos a criação de imagens mentais que vão nos prejudicar. Quando o pensamento é benigno, é edificante, ele ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece-se aflição e ruína. A química mental vive na base de todas as transformações, porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. Então, essa lição é fantástica e nós terminamos por aqui. Fiquem conosco. Até o próximo.